mais risco, mais chance de desenvolver a cárie dentária. Isso mesmo. Então, o selante, o que ele é? O selante é como o objetivo dele... Eu vou precisar... Vocês têm porta de cal aí? Não? Sonda do clínico? Pode me dar a sonda? Tem uma outra sonda aí? Pode ser dentro. Então, a gente vai usar ele forma uma barreira física, como se fosse um escudo, porque o dente, a gente fala, né? Eu falo muito com os pacientes que parece várias montanhas e um vale lá no fundo, que facilita a adesão de placa bacteriana, dificulta a higienização e com isso promove, né? É um fator de risco para o desenvolvimento da cárie dentária. Então, a primeira coisa que a gente tem para poder pensar em indicar um selante, tem casos que tem pacientes que a gente indica por uma questão anatômica mesmo, que tem o sulco mais profundo. Tem casos onde já iniciou o desenvolvimento de uma lesão cariosa, mas ela está apenas em esmalte, ou então em metade externa de dentina, e não convém a gente desgastar, a gente pode selar aquilo ali, ou seja, a gente impede o contato dela com o substrato, então paralisa ali aquela progressão. E nos casos em que aquele paciente é um paciente de alto risco de desenvolvimento da cárie dentária, ou seja, ele não está controlando a dieta, mesmo depois de toda a informação que eu passei, enfim, nem tem controle da dieta, não tem uma higiene adequada e tudo vai favorecer para o acúmulo de placa bacteriana, né, e o desenvolvimento da cárie dentária. Na grande maioria dos casos, a indicação do selante são nos primeiros molares permanentes. Então, são nos dentes permanentes. Por quê? É um dente que ele tem uma prevalência muito grande de cárie dentária. E aí, o que acontece? A cárie tá lá, ninguém nem viu, nem sabe que aquele dente chegou. Acho que é um dente de leite, os pais, porque eles não observam que aquele dente chega. Então, tem o dente descido aqui, o permanente tá aqui. Até o permanente chegar e ficar na mesma altura, a escova passa reto, não chega lá no fundo, porque o pai nem sabe que aquele dente está chegando. Além disso, o antagonista dele está no mesmo processo, então não tem contato oclusal, também vai facilitar aí nessa adesão, né, da placa bacteriana. Então, é um modo de a gente prevenir ou paralisar uma lesão inicial, tá? Os selantes. E aí, a gente vai colocar o selante no suco, nas fossas e fissuras apenas. O selante nós temos dois tipos. Nós temos os selantes resinosos e nós temos os selantes ionoméricos. Dentro dos selantes ionoméricos, nós vamos ter o quimicamente ativado, o ionômero químico e um ionômero resinoso. Qual que é a diferença e vantagem e desvantagem dos dois? Os resinosos, os ionoméricos, eles têm uma liberação de flúor, sendo que o químico ele libera mais flúor do que o nosso fotoativado. O resinoso, nós temos essa liberação de flúor e nós temos uma resistência maior às forças mastigatórias, que a gente não tem tanto aqui no nosso ionomérico, sendo que o resinoso vai ser mais resistente do que o químico. Então, a gente tem que saber balancear ali qual que vai ser o melhor para aquele paciente. Vai ser melhor ele durar mais, vai ser melhor ele liberar flúor, o que eu preciso ali naquele momento. Consequentemente, aqui a técnica é mais sensível, né, nos resinosos. Então, às vezes é um paciente que não fica com a boca aberta, que eu tenho que trabalhar muito rápido, que ele não coopera, não está condicionado, muito novo, vamos ali no químico. O químico não é tão sensível ali a saliva, né, a esse controle de umidade. Então, a gente vai, de fato, uma indicação individual, né, cada caso é um caso. Então, nós temos que ter em mente que a gente vai colocar o nosso selante apenas nas fossas e fissuras. Então, eu não quero nada de selante ali indo para as cúspides, indo para uma região que não seja nas fossas e fissuras. Porque se tiver um contato oclusal entre o selante e o antagonista, ele não vai aguentar, ele vai fraturar. E aí nós vamos criar um problema, porque ele fratura e aí ele vai ser uma região de acúmulo de placa bacteriana ali na onde ele fraturou, né? Às vezes cria ali um gap, um espaço entre o material e o dente.
facilitando ali o acúmulo de placa bacteriana. O selante, ele não é um material que a gente utiliza, que fica lá eternamente. Ele realmente, às vezes fratura, às vezes sai, às vezes solta. A gente deixa o pai consciente disso. Deixa eu passar aqui, pessoal. A gente pode passar, né? É a nossa Gates. A gente deixa o pai ciente disso e a gente precisa ter um acompanhamento de perto ali do paciente, tá? Então, como que nós vamos fazer? A técnica, ela não é nada de mistério, nada difícil. Nós vamos utilizar, aqui nós não estamos com o material indicado. Pode passar. Ô, Gabriel. Pronto. Aqui. Pra vocês verem a Guedes. Nós não estamos com o material adequado indicado. A gente pode levar, nem com a espátula indicada. A gente vai levar o material lá nas fossos e fissuras com o porta de cal, que é o ideal. Ele tem uma bolinha na ponta. Então, eu coloquei o material, se for o químico, né? Manipulei o material na minha placa de vidro. Peguei ali com o porta de cal e vou apenas nas fossos e fissuras. Com a própria sonda clínica, a sonda exploradora, ela é um bom material também para levar, né? Porque ele é fininho, então ela leva bem lá no fundo do sulco. E aquele material vai escoar ali para dentro, tá? Ou então, os selantes, eles vêm com um monte de pontinha, ou então a gente pode levar com a pontinha diretamente lá no dente, tá? O que eu indico para vocês criarem esse hábito de fato, a gente sempre criar o hábito de vai utilizar um material, é a primeira vez que utiliza o material, lê as recomendações do fabricante. Porque existe uma variedade muito grande de material, principalmente dos ionômeros. Então, aqui, ó, nós temos aqui o nosso Vidrion R, que é um ionômero químico. Aqui tá errado. Ele é uma de pó e 2 gotas. É 1:2, tá? Aqui alguém escreveu, mas ele vem até, as caixinhas mais novas vêm até bem evidente. É uma de líquido, duas de líquido para uma de pó. O Vitrebond, ele é um ionômero resinoso, ele é um ionômero muito bom. A indicação dele do fabricante é para forramento. Ele é 1:1. Não chegou ainda, a gente já pediu o Riva. O Riva que é assim, que eu mais gosto pra gente usar na pediatria. Ele tem tanto ele químico quanto ele foto. E agora pensando na restauração em Riva, em ionômero, desculpa. Quando eu vou escolher químico ou foto? Existe toda essa questão de condicionamento, a criança me ajudar, não me ajudar e tudo mais. E nós temos que ter em mente que o ionômero químico ele tem menos resistência às forças mastigatórias e o resinoso mais. Sendo assim uma indicação geral, mas não vai ser uma regra pensando nessas questões de condicionamento, de agir rápido, né? Classe 1, a gente pode usar o químico. Classe 2, que vai precisar de mais resistência para as forças mastigatórias, nossa opção vai ser o resinoso, tá? Então, por enquanto, aqui na faculdade, a gente está usando o Vitrebond, mas a gente já pediu, estamos só aguardando chegar o Riva. Então, a nossa opção vai ser o Riva, tá? E aqui ainda falando de restauração, existe o Riva encapsulado, que ele vem essa cápsulazinha aqui, ó, da imagem, tá vendo? Você viu? Aqui em cima. Essa cápsulazinha aqui, ó. Então, ele vem na proporção certa, pó e líquido. Vem uma cápsulazinha, vem com uma parte da cápsula que eu tenho que ativar, ou seja, eu tenho que apertar aquilo dali e levar em um amalgamador. Vocês sabem o que é amalgamador? Faço. Sim, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi um. Agita rapidão. Então, ele vai proporcionar essa incorporação do pó e do líquido na proporção correta. Aí eu encaixo aquela cápsula aqui nesse dispositivo, encaixo ela aqui. Vou avisar pra criança, porque senão a criança vai ficar assustadíssima, tá? E aí ela dá um clique, tá vendo? Ela vai dar 2 cliques, vai empurrando mais. No terceiro clique, o material começa a sair ali daquela cápsula. E aí é como se fosse uma Centrix. Uhum. E aí, só que é próprio do Riva, e eu levo lá na cavidade. É muito bom, tem toda essa vantagem de questão de manipulação correta e tudo mais, mas é mais caro. E vem uma quantidade de material grande que nem sempre a gente utiliza tudo. Então, a gente acaba, às vezes, desperdiçando material realmente, né?
Mas é muito melhor, é muito bom, né? A gente tem que pensar que se a gente for utilizar isso em um paciente na clínica, a gente tem que cobrar por isso, né? Senão não vai ser vantajoso. Então, vamos lá. O selante de um modo geral, né? O selante resinoso. Primeira coisa que vocês vão fazer, ataque ácido. Então, só lá na superfície onde vocês vão trabalhar. Então, vai estar em esmalte. A gente vai deixar até 30 segundos, né? No máximo, de 15 a 30. Então, deixei lá na cavidade bucal do paciente. Avisa, gente. Criança, a gente tem que avisar tudo. Porque se eu chegar com isso daqui tentando colocar na boca dele, ele já vai querer sair correndo. Mostra antes, coloca lá no dedo, fala que é um gelzinho azul da Frozen, do Super-Homem, que tem um gostinho ruim, mas que se ele me ajudar, o gosto ruim não vai na boca dele. Eu gosto muito de fazer com criança, antes da gente jogar o jato de água, pegar um algodãozinho, molhar na água, tirar esse excesso para depois jogar ali o jato de água realmente, porque senão vai muito gosto ruim na boca e tem criança que começa até a estrebuchar, assim. Lava pra mim, fazendo favor, hein? Então, lavei, vamos secar bem com o jatinho de ar, né? E aí, eu vou colocar o nosso selante. Então, se a gente estiver trocando as pontinhas, podemos levar direto com a pontinha. Só lá no suco. Ou então, vamos colocar um tantinho lá na nossa bandeja, que tiver o material, pega ou com a sonda exploradora ou com o porta de cal. O porta de cal é o ideal e leva lá no suco. Só no suco, é. E aí, a gente precisa fotoativar, tá? Pode pegar pra poder passar. Aí, vamos fotoativar. Se não fotoativar, ele não vai tomar presa. Fotoativa e tá pronto. Aí, o que a gente precisa fazer depois disso? Checar o contato oclusal. Não pode ter interferência contato oclusal em selante, porque senão ele vai quebrar, tá? Ele vai fraturar. Então, a gente checa o contato oclusal. Pra checar o contato oclusal, por exemplo, né? Minha dúvida é fácil, né? Você pergunta a pessoa. Falta. Criança é a mesma coisa. Olha se tem um bloquinho de papel aí pra mim, tá? Pra criança, eu pergunto geralmente assim, a resposta nunca vai ser meu padrão, eu nunca vou confiar, obrigada, nunca vou confiar 100% na resposta da criança. Mas eu pergunto, eu falo, tá mordendo pedrinha? Então, tipo, tá parecendo que você tá mordendo pedrinha? Eles falam, não tô. E aí, eu checo com o carbono, tá? Olha com o carbono. Se o carbono marcar, aí você vai desgastar. A gente fala aí dos ionoméricos, tanto para restauração quanto para selante, né? Os ionômeros, é importante que a gente respeite a recomendação do fabricante, igual eu disse. E existem aí N produtos no mercado. Aqui tá escrito, ó, alguém escreveu 1 para 1. Não é 1 para 1, é 1 para 2. O Vidron R eu sei porque é o mais comum, que a gente mais tem, que mais usa. Mas aí existem diversos, a gente precisa confirmar, tá? A recomendação do fabricante. E respeitar essa proporção, porque a gente respeitando a proporção, nós vamos conseguir as propriedades, manter todas as propriedades daquele material. Se a gente não respeita a recomendação dos fabricantes, a gente nós não vamos ter as propriedades daquele material, tá? Então, isolamento relativo na cavidade bucal, controlando bem bonitinho, tem um espaço aqui. Nada de tentar fazer caber mais material do que precisa, né? A medida é essa,
o medidor do Vidrion R é esse, então nós temos que usar ele. Não é o medidor do outro ionômero, não. Olha aqui a diferença desse medidor. Olha aqui, esse daqui é bem pequenininho, tá vendo? Então, a gente tem que respeitar a proporção do medidor, né? Despeja 2 gotinhas e mantenha ele sempre na vertical quando for despejar, né? Virar bem na vertical para evitar que caia mais. Dê bolha ali e caia uma gota diferente, né? Aí nós vamos separar aqui o pó. Podemos separar em 4, em 3. Então, separa o pó. E o que nós vamos fazer aqui é incorporar o pó ao líquido. Tá? Essa espátula não é a ideal, não é a indicada. Então, eu incorporo o pó ao líquido, eu vou ter uma consistência do material boa para trabalho, né? Ideal para o trabalho, ó, onde eu tenho uma viscosidade não nem tanto, né? Nem tão molinho, nem tão durinho. E aí, isolamento bonitinho, levou na cavidade bucal com Hollenbeck. Quando vocês forem levar na cavidade bucal, né, pensando no selante é do mesmo jeito, só levar lá no fundo das fissuras, que ele vai escoar. Se é uma cavidade, é importante vocês levarem e põe o material, a pontinha do material lá no fundo da cavidade e faz esse movimento aqui, ó, pra gente desincorporar qualquer possível bolha que esteja ali, tá? Então, leva assim na cavidade, preenche toda a cavidade com o material. Aí, esse é quimicamente ativado. Ele vai ativar sozinho. O que é bom a gente fazer? Deixa o paciente com a boca aberta, controla ali. Pega vocês já vão ter pegado uma vaselina, deixa aqui no dorso da mão e vamos fazer pressão digital. Vaselina e pressão digital. Então, a gente pressiona ali o material, até no selante também a gente faz isso. Pressiona porque garante que ele escoa né, em todo o suco profundo e depois a gente tira assim pro lado. Evita também um material ter ficado um excesso de material, tá? E além disso, a vaselina, ela vai impedir a troca ali do material com a saliva, porque o material ele vai tomar presa ali nesses primeiros minutos, mas a sua presa completa demora até 48 horas, tá? Então é importante a gente passar a vaselina quando a gente utiliza os ionômeros químicos. E aí, mais uma vez, é importante a gente ler as recomendações do fabricante quando vocês forem utilizar um material que vocês nunca tenham utilizado antes. E vamos lá para o nosso ionômero fotoativado. A manipulação vai acontecer da mesma forma, tá? A gente vai fazer o ataque ácido previamente. Esse outro azulzinho, ele toma preso sozinho? Toma, ele é quimicamente ativado, tá? E esse aí a gente tem que fotoativar, usar o fotopolimerizador. Esse daqui a proporção é 1:1. Então, ó, pegou a quantidade de material que é recomendado do medidor. Acho que acabou. Esse ionômero, ele é muito bom. E esse vai ser a proporção 1:1. Mesma coisa, separa aí o material, que já é pouquinho, não tem necessidade de separar em 4, não. E vai incorporando
o pó ao líquido. Já fiz um ataque ácido prévio. Vou ter o material na consistência que eu preciso, adequada. Levar na cavidade a mesma coisa. Aqui a gente tem um tempo maior de trabalho, porque ele vai ser fotoativado. Então, ele só vai polimerizar quando eu levar o fotopolimerizador. Mas a luz natural já promove essa fotoativação, né? Então, nada de ficar lá conversando, batendo papo, deixando o ionômero sozinho. Leva lá no fundo da cavidade. Se for selante, levou apenas lá nas fossas e fissuras, bonitinho, com o dical, que é o ideal, ou até com a sondinha também dá, mas o ideal é o dical. E fotopolimeriza. Depois que fotopolimerizou, o paciente pode ir embora, né, normal, não precisa esperar polimerização, mas temos que checar o contato oclusal, tá? Não pode ter interferência, porque se tiver interferência, Ele quebra. vai quebrar, vai fraturar e nós vamos criar um problema, porque aí vai criar um local de acúmulo ali de placa bacteriana. Tranquilo? E aí vocês podem fazer isso